E aí pessoal, esse é mais um Formiga na Tela, videocast semanal do formiguaelétrica.com.br. Hoje com a pauta de quadrinhos e nós vamos falar da lendária EC Comics. Muito se fala sobre EC Comics, né? Sobre as grandes revistas de terror, de suspense, de crime, ali no finalzinho da década de 40, começo da década de 50. Sempre comenta-se, né, a fantástica reunião de artistas, né, que aconteceu ali dentro daquele ambiente, mas acho que pouco se sabe aí sobre o próprio William Gaines, né, o editor da EC, como aconteceu, como acabou, o que veio depois. Primeiro vamos dar aquela repassada na parte histórica, né? Acabou a Segunda Guerra, os super-heróis que nos quadrinhos, assim, dentro da cultura pop, eram os carros-chefes da propaganda ideológica americana, caíram em desuso. Uma coisa que é interessante a gente falar, que assim, principalmente sobre a cultura americana, é que muito se fala sobre o que significou a presença dos Estados Unidos na Segunda Guerra, mas o que pouca gente ainda se fala sobre esse assunto foi sobre as consequências da guerra. Cara, assim, é desnecessário dizer, guerra é uma merda. Toda vez que acontece uma guerra muito longa, as pessoas ficam doidas, a guerra deixa as pessoas doidas. E foi exatamente o que aconteceu no final da Segunda Guerra. As pessoas voltaram daquilo meio pancada. Aquilo foi um processo muito traumático, muito forte para muita gente ali. E por que eu estou falando isso? Porque os super-heróis acabam lembrando todo esse processo, tudo isso que aconteceu, os símbolos daquele momento beligerante. Então a galera queria se afastar daquilo, queria esquecer aquilo. E o que isso significa, objetivamente falando? Que as vendas dos quadrinhos de super-herói foram pro vinagre, né, cara, do dia pra noite. Passou 45, todos aqueles grandes super-heróis, o Superman, o Capitão América, aqueles caras que puxaram o fenômeno dos super-heróis durante a Segunda Guerra, caíram em completo desuso. Os super-heróis, não os quadrinhos. A galera começou a procurar outras coisas. E quem aproveitou muito bem esse nicho foi o pai do Bill Gaines, que era o Charlie Gaines, que era uma lenda, cara, já dos quadrinhos. Ele não apenas foi parte daquele movimento de criação dos super-heróis, ele foi editor da All American Publications, que, entre outros, publicava caras como o Lanterna Verde Alan Scott, publicava caras como o Flash Jay Garrick, a própria Mulher Maravilha, como também ele é considerado, assim, por alguns historiadores, como o fundador dos quadrinhos americanos, com quadrinhos como Funnies on Parades e o Famous Funnies. Funnies, para o amigo espectador que não sabe, Funnies era o primeiro nome dado aos quadrinhos nos Estados Unidos, que depois se tornou comics. Então, assim, algumas das primeiras publicações específicas, né, não vamos dizer assim, os primeiros quadrinhos, que isso é bastante elusivo, né, não vamos entrar nisso, mas assim, a primeira publicação específica de quadrinhos era dele. Então, assim, a gente está falando da fonte, né, da família que é a fonte dos quadrinhos. Só que é aquela história, passou esse período da Segunda Guerra, os quadrinhos de super-herói caíram em desuso e esse mercado sofreu um baque muito forte. Então, assim, o que eles fizeram como alternativa? Diversas decisões editoriais não relacionadas aos quadrinhos especificamente, mas relacionadas ao mercado de quadrinhos, que culminaram inclusive com a fusão de algumas editoras como a própria All American. Algumas delas inclusive viraram a DC, que acabaram herdando aqueles personagens, né, o Superman, o Batman, a Mulher Maravilha, que foram alguns dos poucos que continuaram sendo publicados regularmente depois desse período. Só que o próprio Charlie Gaines acabou fazendo o quê? Falou, super-heróis caíram em desuso, então vamos explorar outros nichos, que foi quando ele fundou a primeira EC Comics. Educational Comics. Que atendia por Educational Comics, histórias exatamente. Da Bíblia, né? Picture stories from the Bible, esse tipo de coisa que eram completamente dissociado, desconectado do público da garotada. Que não podia ser o exato oposto dos quadrinhos de super-heróis, né? Que já naquela época eram considerados completamente subversivos. E o oposto também do que se tornaria a EC depois, né? Verdade. Porque o Charlie, ele tinha uma visão de trazer grandes valores americanos, valores da família e tal,
para a juventude, né? Só que isso não vendia, né? E aí quando a gente chega em 47, a empresa já está capengando, mas ele, assim, nenhum empresário gosta de admitir que sua empresa está indo mal, ele continua ali vivendo ali sua vida mais ou menos confortável, mas ele morre num acidente de lancha. Ele morre num acidente de barco. Que desgraça, né, cara? E deixa... 47, né? 47. E assim, aí entra o Bill na história, né? Caiu de paraquedas. Exatamente. Completamente. Né? Queria ser professor de química. Queria ser professor de química. Tinha acabado de voltar do exército também, né? Exatamente. Ele era parte, acho que, da Força Aérea, alguma coisa assim. Casado. Já casado, vida estabelecida, né, cara? Você imagina, tipo, você é professor. Aí teu pai morre. O que eu vou fazer? Quadrinhos. Não, você para a faculdade, volta para casa e fala, tá, resolve aqui o espólio, tal, isso fica para esse, isso fica para aquele, não sei o que lá, mas a mãe fala, não venda essa empresa, tipo, assuma a direção dela e porque eu preciso desses rendimentos e tal. Então a ideia do Bill era a seguinte, eu arrumo essa empresa, eu faço com que ela dê lucro e aí eu vou embora, né? Só que ele nunca mais foi embora, né? O Bill, como um cara da ciência, ele gostava muito também de ficção científica. E ele era acho que é seguro dizer que ele era um vasto conhecedor de literatura pulp, literatura de ficção científica. Era um cara que provavelmente eu nunca ouvi afirmar isso, mas é um fato, é praticamente certo que ele era um cara que lia Bucky Rogers, ele era um cara que conhecia o Flash Gordon do Alex Raymond. Assim, era um cara que dominava esse aspecto da cultura pop. Era um passo praticamente natural, né? No momento que ele assume uma editora de quadrinhos, fala, eu vou fazer o quê? Fala, meu amigo, agora é a minha vez. Detalhe que antes de morrer, o Charlie ele já tinha mudado a Educational Comics para o nome de Entertainment Comics. Justamente por causa dessa diversificação, né? Isso, exatamente. E quando o Bill assume, que ele percebe que existem dívidas pendentes, produtos ruins, né, do ponto de vista vendável, e aí ele é apresentado, onde é o grande marco zero da EC Comics, né, o Bill Gaines é apresentado ao Al Feldstein, né, primeiro grande artista a entrar nesse barco. Um outro cara que encabeça aí esse trio, que é meio que como é que se diz, a semente de uma revolução nos quadrinhos, responsável pelo departamento de arte da editora, né? Na verdade ele era o departamento de arte da editora, Johnny Craig, que tem uma particularidade muito interessante nesse momento, porque final da década de 40 ele era um dos primeiros fãs a se tornar profissional. Foi um cara que começou lendo quadrinhos, veio desse lado do fã e se tornou um profissional muito bem sucedido também. Sim, cara. Você pega o catálogo de artistas da EC, é um negócio assim, é tipo um All-Star, cara. É tipo um Dream Team, é tipo uma NBA dos quadrinhos. Inclusive esse é o motivo pelo qual a gente está falando disso. Eles não só foram uma revolução em si, mas dentro deles, dentro da empresa, ainda aconteceram micro-revoluções em todos os lados. Porque você tem o Harvey Kurtzman revolucionando a comédia e os quadrinhos satíricos com a média. Você tem o Frank Frazetta revolucionando os desenhos épicos dentro da EC Comics. Hollywood. Você tem o Hollywood, que é provavelmente um dos melhores desenhistas que já existiram, trabalhando ali. Você tem o Al Feldstein, cara, que é o primeiro... É um dos caras assim, que eu gosto de usar essa expressão, é um dos primeiros quadrinistas totais que você conhece, porque ele era editor, escritor, desenhista, gerador de conteúdo. E mais interessante é que assim, quando os quadrinhos de crimes estão em alta, né, que é uma coisa que o Bill já percebeu ali de cara, e ele começa a reestruturar a empresa do pai, e aí a Moon Girl e sei lá mais quem, que era o, sei lá, parceira, sidekick e tal, vira Moon Girl Fights Crime. Ele começa a tornar aquilo, o catálogo ruim começa a ganhar outra cara, né? Mais adequada àqueles novos tempos. Depois que os outros artistas começam a aparecer, começa a se formar uma equipe realmente coesa dentro da EC, aí sim começa a aparecer a Tales from the Crypt, a Haunt of Fear, Weird Science, Weird Fantasy, Crime Suspense Stories. Era uma espécie de vingança do Bill
por um pai que nunca o viu como alguém que pudesse dar certo nos negócios, né? E mais ainda, eram quadrinhos que, sabe, a questão do terror, da ficção científica, mas era apenas um verniz para denunciar certas hipocrisias da sociedade norte-americana e tal, para realmente chutar o balde, para incomodar, né? Quando a gente fala que os quadrinhos de crimes se tornaram populares, é porque eles de certa forma serviam como uma válvula de escape para aqueles valores de uma sociedade perfeita. E quando eu digo que houve uma escalada, é porque era uma escalada natural. Os quadrinhos de crime acabaram se tornando quadrinhos de terror. Os quadrinhos de terror acabaram se tornando os quadrinhos de terror sobrenatural. E aí quando entra o sobrenatural, você começa a trabalhar aqueles gêneros que não eram levados a sério e que exatamente por não serem levados a sério acabavam servindo como válvula de escape para os seus leitores, que já eram leitores mais velhos. Tá? Existe uma pesquisa da época que aponta que cerca de 54% dos leitores de quadrinhos daquela época eram jovens leitores homens acima da faixa dos 21 anos. E isso é importante, cara, porque a gente inclusive discutiu num podcast recente a história dos quadrinhos serem coisa para criança ou não. E eu mencionei isso, os quadrinhos de super-herói começam como sendo uma coisa para criança, mas deixam de ser a posteriori. Só que mais importante do que isso, cara, é o fato de quadrinhos sempre foram uma arte marginal feita por artistas que eram considerados subversivos, artistas da periferia das belas artes. Então assim, quando junta essa proposta, quando junta esse espírito revolucionário, subversivo do Bill Gaines, com esses artistas marginais, com esse zeitgeist do período e esse desejo do público por histórias que são ao mesmo tempo escapistas, mas que incluem certas críticas sociais e políticas, cara, era o caldo perfeito, era o caldeirão perfeito, e não à toa a gente até hoje pode dizer, eu acho que não é exagero da minha parte dizer que ali entre 47 e talvez até ali 54, a EC Comics tenha se tornado o que é até hoje a maior empresa de quadrinhos que a gente já tenha visto, né? Não, com toda certeza. E o que você falou, a questão da subversão, cara, eu acho que a Mad, ela encarna muito melhor do que os outros, essa ideia, do que os outros quadrinhos da EC. Porque até pela própria participação maior do Harvey Kurtzman e tal, que achava ridículo, né, que a guerra, principalmente alguns quadrinhos de guerra, eles mostrassem aquilo como se fosse um passeio em que, sabe, grandes americanos iam lá, faziam o seu dever e todo mundo vivia feliz para sempre, né? E ele sabia que a guerra não era assim. E a Mad era justamente para, de uma outra forma que não tão séria quanto os quadrinhos de terror ou os quadrinhos de guerra que eles produziam, mas tirando um sarro, né, e mostrando para os leitores que muitas coisas que eles gostavam tinham um viés um tanto desagradável, né? O Kurtzman, ele tem essa habilidade, assim, ele é um artista tão bom que ele consegue pegar um quadrinho de guerra e mostrar o lado visceral, o lado feio, o lado brutal da guerra e mostrar, olha, vocês glorificam aqueles heróis que lutaram na Segunda Guerra, tudo bem, eles lutaram pelo lado certo, mas não achem que a guerra é uma coisa bonita, que a guerra é uma coisa de herói. Olha o que acontece com os seus super-heróis. A guerra não é o Capitão América, a guerra é isso aqui. Essa subversão que ele traz nos seus quadrinhos de guerra, ele leva para a Mad, só que assim, numa versão ainda mais sofisticada e evoluída. Porque por mais que muita gente considere a Mad um quadrinho de humor bobo, de humor nonsense, de humor tosco, existe ali uma crítica política, cara, que é muito, muito forte. Porque a gente tem que pensar o seguinte, bicho. A gente está falando, primeiro, da sociedade americana, que é uma sociedade que glorifica e diviniza os seus heróis políticos, tá? São caras que transformaram George Washington, Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin em uma montanha, literalmente uma montanha, sabe? São caras que veneram seus políticos. Segundo, a gente está falando de um período ali dos anos 50 em que esses valores da sociedade americana são representados por esses políticos de poder absoluto. Ou seja, criticar políticos na sociedade americana nos anos 50, tirar sarro desses caras, era quase um crime federal, cara. Assim, a gente está falando, em termos de repressão, de vigilância, uma proto-ditadura, tá? Em que pese o significado dessa palavra nesse contexto. Uma Mad surgir dentro desse contexto
E fazer, mais importante do que isso, fazer o sucesso que fez, diz muita coisa, cara. Lembrando que o nosso querido Frederick Wertham, ele já andava circulando ali, sabe, pescoçando ali o meio de quadrinhos desde o final da década de 40, né? Sem muito sucesso, para dizer a verdade. Mas o que o ajudou, né, você falou dos políticos, né, muito apropriadamente, a gente tem que entrar na questão do Kefauver, né, que em 52 ele procura uma plataforma sensacionalista para chamar atenção, até porque ele tentava uma indicação para concorrer à presidência pelo Partido Democrata, né? E aí é bem aquilo, né? Junta-se a fome com a vontade de comer. Você tem o Wertham, que naquele momento ainda não tinha escrito A Sedução do Inocente. 54. 54. Mas em 52 começa a se formar aquela famigerada comissão parlamentar, da qual a IC é talvez a maior vítima, né? Direta, e assim, quase custou, sei lá, um infarto para o próprio Bill Gaines, né? O Frederick Wertham, para o amigo espectador que ainda não sabe, é um pretenso psiquiatra, eu me recuso a chamá-lo de psiquiatra, e um dos mais notórios panacas da história da humanidade. É aquele tipo de cara que usava uma protociência para justificar a sua própria ideologia. Né? A gente sabe que a psicologia e a psiquiatria ainda estavam se estabelecendo como linhagens da medicina, e ele usava qualquer tipo de evidência para justificar a sua ideologia, assim, das formas mais falaciosas possíveis. A sedução do inocente, o Seduction of the Innocent, que é a pá de cal naquele período dos quadrinhos, surge por quê? Porque ele fez uma série de entrevistas com delinquentes juvenis, né? Sabe a sua avó, quando ela chama aquele moleque que bate bola no portão dela de delinquente juvenil? Vem daí. O que o cara fez? Uma pesquisa com esses caras. E qual foi o ponto que ele encontrou entre esses delinquentes? Todos eles liam quadrinhos. Porque quer dizer, foda-se que todo mundo lia, todos os jovens daquele período, como essa pesquisa que eu acabei de mencionar apontavam, liam quadrinhos nesse período. É mais ou menos como, para você entender a natureza do argumento, é mais ou menos como você dizer o seguinte: você já notou que todas as pessoas que assaltam outras pessoas bebem água? Não tome água, a água torna você um bandido. É o mesmo tipo de falácia estúpida, de falsa associação, que o Wertham usou e que acabou servindo a essas intenções políticas desses congressistas dos mais rasteiros. E aí, algo realmente importante, cara. Também serviu para as concorrentes. Porque a EC Comics passou o trator em cima das suas concorrentes de quadrinhos naquele período. E quando começou a rolar essa conversa de talvez cercear a liberdade criativa da EC Comics, que era o fundamento do seu sucesso, as suas concorrentes não pensaram duas vezes antes de apontar isso. Tanto que é o que eu imagino que você ia chegar agora, quando surge o Comics Code Authority, que é o órgão de censura, tá? Você vai ver muita palavra autorregulação. Autorregulação era censura, tá? Esse órgão de autorregulação, de censura, não era do governo. Era próprio das editoras. As próprias editoras que fundaram. Como o Código Reis em Hollywood, Exato. Muito antes, né? Exatamente. Então, assim, esse código de censura surge justamente para as próprias editoras barrarem o sucesso DC. E, assim, foram bem sucedidos, né? Não, e mais engraçado é que o Bill, cara, como grande personalidade que era, ele bancou isso, ele se ofereceu para depor e achou que ele podia vencer. Esse que foi o problema. E existe aquele famoso relato, né, que o Kefauver tirou um pôster da capa do Johnny Craig em que um cara com um machado segurava a cabeça decapitada de uma mulher cujo corpo estava ali em segundo plano e tal. E a pergunta foi: o senhor acha isso de bom gosto? E o Bill Gaines respondeu: sim, acho, porque é um gibi de terror. O que é muito lógico. Não, e ele complementa, né? Ele fala assim: seria de mau gosto se tivessem vísceras na exatamente. Na capa. Se o sangue pingando. Se o sangue pingasse, né? Ele tenta, assim, contemporizar a situação, mas é um fato, ele estava certo, cara. E assim, aqueles quadrinhos não eram coisas de fato para crianças, não era o público-alvo deles. Mas paradoxalmente, o malvado sempre se ferrava.
existia um certo moralismo dentro dos quadrinhos deles que era legal também. Existia, cara, porque assim, além dessa reflexão, dessa crítica social que existia também essa noção de que os leitores queriam algo bom. Eles queriam ter o seu processo catártico, que é típico dos quadrinhos de super-heróis, por exemplo, que dominavam antes da EC. Então, assim, isso existia na EC Comics, né? Tanto que, ainda depois do surgimento do Comics Code, é notória outra descrição do próprio Gaines, em que ele menciona um quadrinho específico, o Judgment Day, que é desenhado pelo Hollywood, se eu não me engano, que mostra um astronauta que chega num planeta que é dividido entre robôs azuis e robôs laranjas, e os robôs azuis, se eu não me engano, têm mais direitos e têm privilégios em relação aos outros robôs. E o astronauta vai ali para tentar integrar aquele planeta a uma república galáctica. Olha aí, alguns conceitos, né, que certas séries iam aproveitar depois. E ele vai embora quando ele percebe essa desigualdade entre esses robôs. E o último quadrinho mostra o astronauta tirando o capacete e ele é um homem negro. Um juiz chamado Charles Murphy entra em contato com a EC e, usando como pressuposto o princípio de autorregulação de censura do Comics Code, ele exige que aquele último quadrinho seja retirado, o que não fazia o menor sentido e o que levou a uma ligação bastante interessante do próprio Gaines para ele, onde o juiz fala: olha, você não quer tirar esse quadrinho? Então pelo menos tire as gotas de suor. O amigo espectador está vendo aí na tela, note que no rosto do homem negro tem gotas de suor caindo, e o contraste do negro da pele com as gotas de suor faz parecer que existem estrelas no cosmo, no rosto desse homem negro, o que é de um lirismo, de uma poesia belíssimo. E o juiz fala: olha, pelo menos tire as gotas de suor, já que você não quer tirar o homem negro. A resposta do Bill Gaines qual foi? Foda-se! Bom, um final amargo para gibis tão importantes aí, artisticamente e historicamente também. E só a Mad sobreviveu, né? O Gaines era um cara tão esperto que a Mad ela saiu do formato que ela ficava do lado dos quadrinhos para um formato magazine, onde ela ficava do lado de revistas masculinas e tal, e até conseguiu um sucesso maior, né? Ficou a base do sucesso editorial do William Gaines acabou sendo a Mad, né? Graças a essa reformulação, né? Ela saiu do rótulo de revista de quadrinhos e assim ela deixou de ser um perigo. Isso é muito... Se tornou uma magazine. Mas assim, não só a Mad, mas quando a gente para pensar no legado da EC Comics, tem uma certa justiça poética aí, tem uma certa vingança em relação ao legado da EC e ao legado dos seus detratores. De 54 para 2017, a gente tem aí 63 anos, a EC Comics virou uma lenda, ela ainda é republicada em uma base regular, se eu não me engano, nos Estados Unidos, editoras tipo a Fantagraphics, que é uma das mais respeitadas hoje no mercado de quadrinhos americano, a Dark Horse e a IDW ainda republicam coisas da EC. Todos os artistas que trabalharam na EC ou migraram para outras editoras e lá estenderam a sua lenda, ou encontraram outros nichos, como eu mencionei o Frank Frazetta, e aumentaram ainda mais o seu nome. A influência da maneira de fazer quadrinhos DC é vista posteriormente na DC. O Julius Schwartz, que foi editor do renascimento da DC ali, que inclusive inaugurou a chamada Era de Prata em 56 com a Showcase 4 do Flash, era egresso de quadrinhos de ficção científica e profundamente influenciado pelo modelo da EC. E além disso, tem o outro lado. Kewalfer não chegou a ser presidente e caiu em completo esquecimento. O trabalho do Wertham hoje virou piada, principalmente entre os fãs de quadrinho. Assim, ninguém mais leva o trabalho do Wertham a sério. Eu fico pensando no mascote do Contos da Cripta, dando aquela risadinha de fundo dele, aquele eco histórico, sabe? No final das contas, apesar de ter desaparecido, apesar de ter quebrado, a EC acabou, em termos históricos, levando a melhor. Sim. Porque ela se tornou uma referência para todo mundo que gosta de quadrinhos e todos aqueles que fizeram seu trabalho contra ela acabaram entrando para o lado errado da história.
para terminar, quem quiser saber mais sobre a EC, o livro Homens do Amanhã, do Gerard Jones, que infelizmente também fora de catálogo, né? Você é amigo da editora de livro, faz favor. Mas enfim, aqui você tem um capítulo dedicado a essa saga do William Gaines que a gente passou rapidamente aqui. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, tá? Afinal de contas, aqui um vídeo é muito pouco para falar sobre todas essas publicações legais que eles lançaram. Fora a história dos artistas envolvidos, que cada um merece só um vídeo para si. Exatamente. Deixe comentário ou manda um e-mail para a gente. Se você quiser, a gente faz um podcast em que a gente vai falar muito mais do que a gente falou aqui, vai tentar cobrir o máximo possível dessa história fascinante, desse momento único na história dos quadrinhos. 3 horas de conversa, se vocês quiserem. Dá um joinha, inscreva-se no canal se você ainda não acompanha nosso trabalho, procura a gente no Facebook, manda um e-mail pra gente na tela @formigaelétrica.com.br. E é isso, a gente se despede aqui. Falou!